Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu me encontro aqui no Monte Herzl, que fica muito próximo de Beit Vagão, bairro onde eu moro. Me pareceu prudente que no dia de hoje eu não me afastasse muito de minha casa, porque como todos vocês sabem, nós estamos atravessando um momento muito difícil da história de Israel, uma vez que repousa sobre as nossas cabeças a espada do nosso velho inimigo persa, eu digo do governo iraniano, mesmo Irã, que vem travando com Israel nos últimos 40 anos uma guerra oculta para todos aqueles que não estão devidamente atentos aos acontecimentos que têm lugar no mundo. Vocês devem estar se perguntando que palco é esse que está começando a ser montado aqui no Monte Herzl. E a verdade é que todos os anos aqui nesse lugar se realizam as celebrações de aniversário da independência de Israel. Como vocês sabem, Ben-Gurion e a liderança do nosso povo que formou o nosso primeiro governo proclamaram a independência de Israel no dia 14 de maio de 1948. E a verdade é que de lá para cá, nesses quase 76 anos de idade, nós nunca tivemos, de fato, um dia de paz, uma paz duradoura, E tivemos que lutar tenazmente pelas nossas vidas e nos foi cobrado um preço muito alto ao longo de toda a história do povo judeu e também da história recente do Estado moderno de Israel. Esse preço foi a vida de dezenas de milhares de judeus nas guerras que tivemos que travar e, sobretudo, como resultado do terrorismo. E preciso que se diga que nos últimos 40 anos, não nos últimos 6 meses, no último ano, ou mesmo nos últimos 20 anos, mas há mais de 40 anos Israel trava uma guerra oculta contra o Irã, que se manifesta na forma do financiamento contínuo que o Irã realiza de grupos terroristas que promovem ódio e o assassinato do povo judeu. A OLP, o Hamas, o Hezbollah, mais recentemente os Houthis no Iêmen, mas também a partir da fronteira síria, ou seja, a assinatura do Irã está presente em cada cheque que financiou a compra de armas, o funcionamento de organizações terroristas que nos cefaram tantas vidas. Portanto, o que está acontecendo agora nada mais é do que a continuidade, não um fato novo, não um fato extraordinário, mas a guerra que nós temos travado com esse inimigo tão cruel que nos deseja aniquilar a qualquer preço. E a verdade é que a existência mesmo de Israel e do nosso povo só é possível graças à misericórdia do Criador. É um grande milagre que, apesar de tantos inimigos que se alternaram, se no início da formação do Estado de Israel moderno foi o Egito, logo depois acabaria se tornando o Irã, é um milagre que nós tenhamos conseguido perseverar num ambiente tão hostil como é o Oriente Médio. Mas nós sabemos que a misericórdia de Hashem e o seu amor infinito pelo nosso povo, que nos mantém vivos e que nos torna um povo resiliente, capaz de seguir lutando, independentemente do preço que tínhamos que pagar para garantir a nossa existência como povo e a soberania do povo judeu sobre a sua terra ancestral, a terra de Israel. Se é verdade isso, então nós devemos seguir servindo ao Criador. Como nós servimos o Criador? Estudando e praticando a sua Torá sagrada. O mundo todo, o povo judeu, nesse Shabat, vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, a Parashá Shemini. E ela segue nos contando, de acordo com a narrativa da Torá, a inauguração e o início dos trabalhos do Mishkan. Mas eu gostaria, para dar o ponto de partida para essa reflexão, dirigir a cada um de vocês uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante que todo ser humano tenha e que em algum momento já se fez. Por que Deus criou o mundo? E é preciso que você saiba, judeu ou não judeu, que os escritos talmúdicos já nos forneceram essa resposta há muito tempo.
E é essa resposta que tem conduzido o povo judeu ao longo dessa caminhada milenar. Deus criou o mundo porque Ele deseja ter uma morada nos mundos inferiores. Como assim, Átila? Esse mundo que nós conhecemos, apesar da beleza desse dia, de todo o sol que banha as nossas faces, é um mundo que recebe menos luz do Criador, dos muitos mundos que Deus criou. Esse, que tem essa configuração tão grosseira, que é o mundo físico, é onde a presença do Criador é menos revelada, é menos aparente. Isso acontece porque ele tem menos luz. Portanto, o Olam Hazé é, dos muitos mundos que Hashem criou, o seu mundo mais baixo, mais caído, o seu mundo inferior. E o Criador deseja, uma vez que nós, seres humanos, somos a criação mais perfeita de Hashem, porque existe vida em todos esses mundos que Ele criou, Hashem deseja vir habitar este mundo mesmo, caído, inferior, grosseiro em que nós vivemos. Ele deseja vir viver entre nós. Em outras palavras, existe a possibilidade de nós termos uma vez mais o Criador entre nós. Mas é verdade também que existe a possibilidade, sempre existiu, para cada ser humano de escolher afirmar ou negar a existência mesmo de Deus. Porque nós que temos em menor completa, temos uma fé intangível no Criador e confiança completa nas suas decisões, nós podemos ver Deus em todas as manifestações da existência, desde as árvores, a terra e até mesmo tudo aquilo que foi criado pelo homem. A presença divina pode ser encontrada, mas nós sabemos que a grande maioria dos seres humanos não tem essa percepção, ou seja, Hashem se encontra oculto e é preciso revelá-lo. E esse é o propósito da existência de todo ser humano, em todas as muitas circunstâncias em que nós nos encontramos. Porque cada ser humano tem a sua própria história, a sua própria realidade, seus próprios desafios. Mas não importa em que circunstâncias cada um de nós temos que viver. Nosso propósito maior é sempre revelar a existência de Deus. E esse propósito tão elevado, ele já foi cumprido. Ele já foi cumprido num outro momento da história. Você do outro lado da câmara vai perguntar, mas Átila, em que momento esse objetivo foi alcançado? Em que momento esse propósito tão elevado foi cumprido? Quando nós construímos o tabernáculo. E Deus fez sua presença, né, habitar ali no tabernáculo móvel no deserto, ali no Mishkan. Entendem o significado de todas as vezes que nós dizemos que é necessário reconstruir o templo, que é necessário trazer a Shekhinah para viver de novo conosco, que é necessário que o profeta Eliyahu se manifeste, que o Mashiach se revele, que nós iniciemos a fase final da era messiânica para que o Beit HaMikdash possa ser construído, para que o povo judeu possa ser mais uma vez reunido na terra de Israel. Sem essas pré-condições serem cumpridas, o que nós temos é mais do mesmo. Não importa o que os falsos profetas digam, não importa o que as outras religiões digam, o mundo não será diferente enquanto o Mashiach não se revelar na terra de Israel, o único e verdadeiro Mashiach, aquele, né, como nos ensina Tanar e as escrituras hebraicas. Portanto, quando nós construímos o tabernáculo e Hashem desceu sobre, né, as nossas cabeças, sobre, né, o tabernáculo, nós tivemos a oportunidade de viver um momento único da história, né? Um momento no qual, por meio de pelo menos 10 milagres constantes que ocorriam no Mishkan e depois no Beit HaMikdash, no primeiro templo que funcionou, que existiu por 500 anos, no qual os seres humanos podiam ir ao Beit HaMikdash e reconhecer a presença divina, reconhecer a existência do Criador. É isso que nós queremos de volta, porque todos nós que somos almas, ansiamos por uma nova aproximação com o Criador. Nós não precisamos morrer para alcançar esse objetivo.
Evidente que todos nós vamos morrer em algum momento e as nossas almas, se tiverem o mérito, vão ser banhadas mais uma vez pela luz divina do Criador. Mas nós podemos fazer com que essa realidade ocorra aqui mesmo, no mundo físico, durante a nossa existência física. Esse é o nosso propósito e essa é a razão pela qual Deus criou o mundo. Mas construir o Mishkan, apesar de todas as dificuldades que envolveu, uma vez que nós estávamos fazendo isso no deserto, não foi nada comparada com a dificuldade de fazer propriamente dito com que o Criador, a Shekhinah, a presença divina de Deus se manifestasse nesse mesmo tabernáculo. E conforme nos ensina a Torá, quando Moshe Rabbeinu inaugurou o Mishkan, Aron, o sumo sacerdote, o seu irmão, começou a realizar os sacrifícios, e eles foram trazidos em nome de Aron, o sumo sacerdote, em nome do nosso povo, durante 7 dias. E nada aconteceu. Nós fizemos aquilo que a Torá nos preconiza, mas, apesar disso, durante as 7 tentativas iniciais, nada aconteceu. E apenas no 8º dia, evidentemente que o 8º dia não é casual, mas apenas no 8º dia foi quando o nosso povo e Aron assumiu, de fato, a responsabilidade pelo fracasso em fazer com que Hashem se manifestasse no Beit HaMikdash, Mishkan, é que de fato as coisas começaram a se modificar. Mas Átila, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com assumir a responsabilidade por esse fracasso? Quando eles ficarem envergonhados, né? Nós sabemos que Aron participou involuntariamente do pecado do bezerro de ouro, que ele queria proteger o nosso povo. Moshe Rabbeinu não se encontrava no seio das tribos de Israel, e ele temia pelo futuro de Israel. Nós sabemos de tudo isso, e que Hashem escolheu Aron para ser o sumo sacerdote, mesmo depois da revolta de Cora. De fato, a escolha de Aron como sumo sacerdote foi feita nos céus, e não por Moshe Rabbeinu, né? Como acusava Cora, né? Naquilo que ele dizia ser um ato de despotismo, uma escolha que não vinha dos céus, mas que havia sido tomada por Moshe Rabbeinu. É claro que não. Quando Aron e o nosso povo se envergonharam, de fato, completando o seu processo de Teshuvá, aí a presença divina se manifestou no tabernáculo. Aron, tentem se transportar no tempo, imaginar a mente desse homem que teve toda uma vida dedicada ao povo judeu, de um amor, né, inesgotável pelo nosso povo. Lembre-se que Moshe Rabbeinu teve que fugir do Egito e teve que se refugiar em Midian, na casa de Itró, por décadas. E mesmo antes, Moshe havia sido criado no palácio do faraó. Aron era a maior liderança do nosso povo, ele era o irmão mais velho. Ele havia garantido que o nosso povo mantivesse suas tradições, que não tivesse mergulhado completamente na idolatria do Egito. Aron tinha prestado serviços impressionantes a manutenção do pacto imemorial que o nosso povo havia celebrado por meio de Abraão Avino, o nosso primeiro patriarca, com a Kadosh Baruch Hu, e ele acreditava que Hashem estava zangado pela sua participação no pecado do bezerro de ouro, pela participação do nosso povo no pecado do bezerro de ouro, e ele se culpava. Ele se culpava porque ele fazia os sacrifícios, fez durante 7 dias, e a Shekhinah não se manifestou. E o que Aron fez? Aron e Moshe, o nosso maior líder, no 8º dia eles entraram no Mishkan e oraram, pedindo a misericórdia de Hashem. É sempre bom lembrar que todas as bênçãos que chegam nas nossas vidas, nunca ou quase nunca é pelo nosso próprio mérito, mas pelo amor que Hashem tem pela sua criação, a espécie humana, e no nosso caso o povo judeu, nós que somos os primogênitos, né, de Kadosh Baruch Hu. E Hashem, né, apenas por sua misericórdia. Aí então, depois que Moshe e Aron rezaram e pediram,
Então, finalmente, o nosso povo foi abençoado, né, com a presença divina, com a Shekhinah no tabernáculo. Arão e Moshe rezaram, e quando eles saíram do Mishkan, eles abençoaram todo o povo. E essas bênçãos ecoam no tempo, não apenas para aquela geração, mas para todas as gerações do nosso povo. E a pergunta evidente é: e nós? E a nossa geração? Nós não temos o tabernáculo móvel que o nosso povo teve no deserto. Nós não temos o templo. Nós não vivemos a experiência revelada da presença divina que o nosso povo experimentou durante 40 anos no deserto e depois por mais de 500 anos na terra de Israel. Hashem estava lá, ele era visível, né? Ele se manifestava de uma forma revelada. Nós não vivemos nada disso, nem a nossa geração, nem as gerações que se seguiram, sobretudo depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash. É verdade que nós não vivemos essa experiência, mas nós temos a receita, né? Nós sabemos aquilo que é necessário fazer para trazer de volta a presença de Deus no mundo. Átila, nós sabemos? Sim, a humanidade sabe. O povo judeu tem dito ao longo de milhares de anos como fazê-lo. E duas são as exigências para que Deus possa voltar a habitar entre nós. O primeiro, o desejo verdadeiro. E esse desejo precisa, evidentemente, se manifestar em ações, em comportamentos, em condutas. Mas, sobretudo, é preciso que haja o desejo verdadeiro. E a maioria das pessoas não deseja realmente, uma vez que estão mergulhadas no mundo material, não desejam realmente viver essa experiência, alguns por medo, alguns por interesse, alguns por hipocrisia, alguns por vergonha. As motivações são as mais distintas, mas em todos os casos, a verdade é que muitos gritam, Mashiach não! Que muitos acreditam na necessidade da revelação messiânica que desencadeia o processo da era messiânica. Apesar disso, a maioria das pessoas não deseja realmente. Por quê? Porque elas se encontram acomodadas na vida em que elas levam, ou simplesmente porque não acreditam. Seja porque decidiram travar uma guerra contra Deus, ou porque são absolutamente, né, descrentes da existência mesmo de Deus. Então o desejo verdadeiro, que se manifesta por meio das ações, é a primeira das coisas necessárias para fazer com que a presença divina volte a pairar e a viver no mundo entre nós, por meio do tabernáculo, por meio do Beit HaMikdash. E a segunda exigência, a segunda necessidade, meus amigos, é a preocupação sobre o que fazer para garantir a presença de Deus no mundo. Ou seja, é preciso que cada pessoa reconheça, né, tenha coragem de reconhecer as suas próprias deficiências e deseje realisticamente ser melhor. Não como alguns acreditam, que elas podem dar saltos no seu processo de autoaperfeiçoamento espiritual. Não existe tal coisa. O processo de construção desse caminho, né, que vai nos trazer Deus de volta de forma revelada no mundo físico, exige que nós ofereçamos ao Criador os nossos melhores esforços. E isso está revelado também na Parashá Shemini. Quando Moshe diz a Arão para começar o serviço sacrificial no Mishkan, Arão hesitou. E Moshe Rabbeinu pergunta a ele, esses diálogos estão descritos na narrativa da Torá. Moshe pergunta a ele, por quê? Por que você hesita? A razão é evidente, porque ele tem vergonha. Ele não se achava digno, né? Nem mesmo por ter sido escolhido como sumo sacerdote. Vejam a diferença de Arão para os líderes religiosos que batem no peito e que proclamam que são a palavra de Deus no mundo, né? E que não se envergonham, muito pelo contrário, se orgulham da sua corrupção moral.
de todos os atos de idolatria que praticam e que conduzem rebanhos gigantescos na direção do abismo espiritual, do abismo moral, que essas denominações, essas religiões, essas seitas, esses grupos que existem no mundo e que negam por meio das suas ações de fato a existência de Deus, conduz a maior parte da humanidade. Essa arrogância, essa hipocrisia, né, não irá perseverar indefinidamente. E é importante para cada um de nós reconhecer como Arão as suas próprias deficiências e entender que é preciso dar um passo adiante. Me permitam lembrar que Moshe Rabbeinu disse a Arão justamente que o fato dele ter essa vergonha, o fato dele entender as suas deficiências, foi justamente o motivo pelo qual ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote do povo judeu. Não por ele ser perfeito. Hashem não busca entre nós humanos, embora nós devamos perseguir esse objetivo sempre, que é a perfeição. Mas perfeito mesmo, só Hashem, nós sabemos disso. Hashem não está buscando entre os homens, né, arquétipos de perfeição, mas pessoas comprometidas num processo constante de construção, de um caminho que envolve subir essas escadas lentamente, mas de forma constante. As escadas na direção, os degraus dessa escada na direção do autoaperfeiçoamento. Me permitam uma breve história de um Rebbe que tem a oportunidade de conversar com o seu discípulo e pergunta a ele: você fez como eu te recomendei e assumiu o rabinato daquela pequena cidade, daquela pequena congregação do povo judeu? E o discípulo diz a ele: Rebbe, eu não fiz. Eu não tive a coragem de assumir a responsabilidade por essa comunidade, porque são muitos assuntos comunitários, são muitos assuntos religiosos, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não estar à altura das exigências que um líder religioso deve ter para comandar uma de nossas congregações numa cidade. E o Rebbe diz para ele: você prefere que alguém que não tem esse medo assuma a liderança? Você prefere que alguém que não reconheça a importância, a gravidade desse trabalho, assuma essa responsabilidade? O que o Rebbe estava dizendo para ele? Ninguém é perfeito, todos nós podemos errar. Mas é preciso que, como Arão, tenhamos vergonha dos nossos erros e busquemos, por meio de um processo de techuvá, depois de reconhecer os nossos pecados, e é sempre bom lembrar, quando nós íamos fazer um sacrifício no Mishkan, e depois no Beit HaMikdash, nós declarávamos o nosso pecado abertamente para que todo o povo pudesse ouvir. Nós tínhamos que ter a coragem de reconhecer os nossos erros. Sem isso, não é possível qualquer processo consistente de mudança. Portanto, temos um propósito. Nosso propósito é o mesmo de Hashem, trazer a presença de Deus ao mundo. Mas nós vamos fazer isso sabendo que nós somos perfeitos. Mas se não somos perfeitos, por que insistimos nesse objetivo, Átila? Porque as nossas almas clamam por isso, elas anseiam estarmos perto da luz divina do Criador. É muito difícil para qualquer um de nós entender isso, porque nós estamos aqui vestidos nesse corpo físico, estamos muito distante dos mundos em que as nossas almas eram banhadas pela luz divina do Criador, onde nós vivíamos uma vida, né, que beirava a perfeição. Por isso é muito difícil para nós compreendermos o significado desse objetivo. Mas, como nós somos almas imortais e a nossa alma clama por esse alimento, que é a luz divina do Criador, nós devemos fazer. Nós devemos deixar de lado, para trás, as nossas quedas morais, as nossas deficiências e caminharmos na direção. Ou seja, concentrarmos o melhor dos nossos esforços em procurarmos melhorar continuamente e subir
como eu fiz referência antes, essa escada, a escada do autoaperfeiçoamento, sem ilusões de achar que nós vamos dar saltos gigantescos, não. É um caminho longo, é um caminho que se percorre de forma lenta, mas de forma constante. Assim nós vamos alcançar esse objetivo. Façamos isso, façamos o que o Criador nos pede e tenhamos o mérito para recebermos as bênçãos que Moshe e Arão lançaram ao nosso povo e que ecoam no tempo e que chegam às nossas gerações ainda nos dias de hoje. Que nós tenhamos os méritos, não só de receber essas bênçãos, mas de que seja a vontade do Criador, que a sua presença volte a habitar entre nós, meus amigos. Shabbat Shalom.